Vamos lá, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma palavra que está no meu coração já há um bom tempo e tenho certeza que Deus há de ministrar as nossas vidas. Pedir para que você abra a tua Bíblia já comigo em Lucas, no capítulo 7. Provavelmente você já deve ter visto aí no início dessa celebração, ou no título aí desse link que você acessou no YouTube, com o título dessa mensagem sobre Jesus, o Deus que visita. Jesus, o Deus que visita. Dentre tantas coisas, queridos, nessa pandemia que foram afetadas, uma das coisas que eu mais tenho falta são desses ambientes de encontros, de comunhão com pessoas. E essa comunhão dos encontros, que eu gosto de chamar, as visitas às pessoas, às suas casas, de um tempo que eu tinha de café, ou de aqui na igreja receber pessoas, ou até mesmo de visitas, por exemplo, no hospital. Tantas pessoas que eu conhecia, ou pessoas da nossa comunidade, inclusive ficaram internadas e nós não tivemos condições de visitar, de ir até a sua casa. Algumas pessoas, inclusive, eu não vejo faz mais de 1 ano e meio. Muitas saudades. De alguns de vocês, eu não sei, tem boas notícias do final dessa celebração, por isso fica até o final. Mas quando a gente se encontrar novamente aqui presencialmente, eu fico me segurando para poder não abraçar. E eu lembro de uma das vezes que eu e a Carol, nós fomos entregar no Dia das Mães, algumas lembrancinhas da nossa igreja, os presentes para as mães. E aí a gente saiu no portão, todo mundo de máscara, com distância, fui entregar o presente para uma mãe, e aí a filha dela, que é daqui do nosso Kids, da nossa igreja, saiu correndo e veio e abraçou a gente. Não teve jeito, não tinha como não dizer, não, eu vou te abraçar, porque ela veio correndo e pulou no meu colo, pulou no colo da Carol, e isso me faz muita falta. Mas então eu queria falar sobre visitação hoje, sobre o Deus, Jesus, o Deus que visita. E aqui ele visita no meio da pandemia, a gente vai ver tantas situações aqui que Jesus visita, que Deus nos visita. E quando a Bíblia fala sobre a visitação desse Deus, a Bíblia vai dar um nome de teofania. Teo, de Deus, fania, de visita, de manifestação. Então, teofania significa a manifestação de Deus de forma tangível e sensorial. Porque, por exemplo, como aqui nós acabamos de cantar, os céus, a própria Bíblia nos ensina isso, os céus e a terra manifestam a glória desse Deus, de tal forma que os homens são irrepreensíveis, porque quando olhamos para a criação, vemos a manifestação de Deus. E o tempo inteiro Deus está se manifestando, mas aqui, teofania significa quando Deus se manifesta de forma sensorial e tangível, quer dizer, aos nossos sentidos, ao nosso tato, à nossa mente, ao nosso coração, nós conseguimos sentir esse Deus. E existem na Bíblia diversos momentos de teofania. E aí, para não ficar falando teofania, eu estou dando um nome mais simples, mas entendam isso, de visitação de Deus. Como, por exemplo, na libertação, por exemplo, de Moisés, Juízes, ali naquele período a gente via manifestação de Deus, Deus se manifestando diante do povo ali naquela tenda. Deus tabernaculou entre os homens ali naquele sentido. Aquele tabernáculo, Deus se manifestava de forma sensorial e tangível. E aí quando nós vemos Jesus Cristo vindo a esse mundo, como o próprio Pedro disse aqui, Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Quando olhamos para Jesus, nós olhamos para Deus. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós nos encontramos com Deus. E aí Jesus vem e cura. Jesus age com compaixão. Jesus ressuscita pessoas. E hoje nós estamos aqui diante de uma dessas manifestações, diante de uma dessas visitas que Deus faz. E eu quero ler então com você Lucas, no capítulo 7. Abra aí comigo.
e do 11 ao 17 retrata essa história, essa narrativa. E aí eu quero tirar aqui com vocês alguns pontos importantes sobre Jesus, esse Deus que nos visita. E diz assim, Lucas capítulo 7, do versículo 11 até o 17. Logo, depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos, e uma grande multidão acompanhava. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Uau! Uma das manifestações sensoriais de Deus aqui foi através da ressurreição. Um ato incrível, um ato que até mesmo para aqueles tempos era único. Imagina você estar diante de um velório e aí um homem chega no qual não foi chamado, e é isso que é uma das coisas mais interessantes. Jesus, ele não foi chamado para esse ambiente, mas então quer dizer, as esperanças da mãe, da sua família já se foram embora, e aí do nada brota esse homem no meio da multidão e toca nesse caixão e o seu filho se levanta. E aí o menino que estava deitado fica em pé, começa a conversar com Jesus, bate um papo com a sua mãe. E eu fico tentando imaginar, eu ainda não sou pai, mas eu fico tentando imaginar a reação do coração daquela mãe e qual era o sentimento que havia dentro desse coração. Ao saber que eu tinha perdido meu filho, mas agora, porque algo aqui aconteceu, ele está vivo. E eu fico imaginando o coração daquela mãe dizendo assim: hoje Deus me visitou. Não é possível, não tem outro jeito, não tem outra explicação, não há nada que passe pela minha cabeça a não ser que Deus me visitou. Deus, Ele veio até mim. Eu não pedi, eu não clamei, eu não fiz nada, mas Deus veio me visitar. Eu tenho essa certeza, Deus esteve aqui, pois só Deus poderia fazer um negócio como esse. E eu imagino que essa deve ter sido uma das maiores experiências dessa mãe. E eu quero dizer um negócio para você. Uma das maiores experiências, ou a maior das experiências que você pode ter na vida, é a certeza de que Deus te visitou. Eu lembro do dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus. Talvez você se lembre da tua. Naquele dia, eu me lembro sensorialmente, tangivelmente, eu posso afirmar, Deus me visitou. Foi um encontro pessoal com Jesus. Eu senti Ele tocar em mim. Eu senti Ele, eu ouvi a sua voz. E é um negócio tão outro, totalmente outro, que você sabe que é Deus falando contigo. Não te ensinaram isso, não tem curso sobre isso, não tem um curso preparatório para a manifestação de Deus. Ela acontece, como acontece com essa mãe. Deus me visitou ali, eu não estava pronta para isso, mas Deus me visitou. E eu espero que você seja visitado por Deus hoje, e que você tenha encontros
sensoriais com Deus, com Jesus, experiências reais e vivas com Ele. Então eu quero falar alguns pontos aqui a partir desse texto, da visitação da parte de Deus para conosco. Primeiro, a visita de Jesus é de acordo com o que Ele vê. Olha o que o texto diz para a gente, deixa aberto aí. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximarem da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Os olhos viram e Jesus sentiu compaixão. Os olhos viram e o coração sentiu. Jesus, presta atenção, pode parecer aqui um pleonasmo, mas não. Jesus tem o olhar que vê. Ele tem um coração que se compadece, e compaixão sentida leva a ação, intervenção. Leva isso para a sua vida. Jesus tem o olhar que vê. Pô, Mateus, isso não faz sentido. Faz, porque o tempo inteiro nós estamos olhando pessoas e nós passamos como se não as víssemos. O nosso olhar é expert em ver, mas não enxergar pessoas. Nós passamos por pessoas como faca quente passa na manteiga. Mas o olhar de Jesus é o olhar que vê. E um coração que sente e que se compadece. E aí, um olhar que vê, um coração que se compadece. E a partir do momento que compaixão brota no coração, toda a vez que gera-se compaixão no coração, deve-se gerar uma ação e levar a uma intervenção. Se você está sentindo compaixão e não gera ação e uma intervenção, você não sentiu compaixão. E o olhar de Jesus é assim. Tem compaixão, tem misericórdia e tem ação. Jesus não simplesmente olha e deixa a deriva. Ele intervém de acordo com aquilo que ele viu. Jesus não só vê, mas se compadece em ação. Olha só, Gênesis 21, a história de Agar. Talvez vocês aqui conheçam. O filho de Agar não tinha mais água. Eles foram embora da casa de Abraão. E aí chegou um momento em que esse filho não tinha mais água. Eles foram expulsos, na verdade, por Abraão. E Agar coloca o menino debaixo da árvore e começa a chorar. Depois você lê essa história lá em Gênesis, ele começa a chorar, ela começa a chorar porque ela não quer ver o seu filho morrer. Toda mãe faria e teria a mesma reação que essa. E o texto é claro em dizer que Deus visita por meio de um anjo aquela mulher. E esse anjo, ele mostra uma fonte de água para ela. E aí, aquela mulher chama Deus de Eurói. 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 Que significa o Deus que vê. Eurói. O Deus que me vê. Querido, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Deus está vendo. Jesus está vendo. Ele é o Deus que nos visita. Presta atenção nisso. Jesus tem o olhar que vê. Jesus está vendo a tua vida, a tua história, a da tua família, as tuas lutas. Jesus é o Deus que vê. Jesus é o Deus que vê aquela mãe que chora por aquele menino que lhe falta água. E aí Deus intervém ao favor daquela mãe com um anjo. Hoje em dia, eu posso dizer que Jesus é o Deus que vê e intervém através de outros anjos. Jesus é aquele que vê e intervém na história através do seu Santo Espírito que vive em nós. E hoje eu e você somos os anjos desse Deus a dizer: a fonte está ali. Ou às vezes, a fonte está aqui. Eu sou o suporte para você. Seja financeiro, seja emocional, seja de um ombro amigo.
mas Jesus é o Deus que vê. Segunda coisa que eu vejo a partir desse texto: Jesus tem o hábito de visitar de forma inusitada. E não só inusitada, é incontrolável a manifestação dele. Ninguém pediu para Jesus dar uma palavra para aquela senhora. Ninguém pediu, ninguém interviu. Ninguém disse: Jesus, ressuscita o moço. Ninguém pediu. Ninguém pediu para tocar no caixão. Inclusive, ninguém ia tocar no caixão, porque cerimonialmente você estaria impuro pelo fato de você tocar no caixão. Mas Jesus, no tempo dele, de forma incontrolável e inusitada, disse: ressuscita. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você pode pedir ou não pedir a ação de Jesus, mas ninguém pode controlá-la. Tudo é gratuito, tudo é inesperado e tudo é fora do controle. É assim com Jesus. É tudo gratuito, é tudo inesperado e é tudo fora do nosso controle. Você olha para a relação dos evangelhos, às vezes Deus fala, às vezes Deus visita de forma inusitada um culto, um PG, e você fala assim: uau! Na outra semana você volta e aí você acha que vai ter as mesmas coisas, as mesmas músicas, as mesmas falas, a mesma oração, e acontece: não tem nada a ver. Gente, presta atenção no que eu vou te dizer: manifestação de Deus não pode ser controlada. Que basta eu dizer tais palavras, que basta eu fechar os meus olhos, começar a fazer aqui um espontâneo, e aí todo domingo, 18 horas, Deus se encontra comigo na CB Vida. Não existe isso. A gente, olha, presta atenção no que eu vou te dizer: a gente não vem aqui com hora marcada para ver Deus. Se você vem no domingo para ver Deus, tu está errado. Mas se não é por Jesus, é por quem? Ouça o que eu vou te dizer. A manifestação de Deus não tem hora marcada, não tem ambiente e nem palavras que a gente ativa a presença, a manifestação dele. Ele vem a hora que ele quiser, manifesta a hora que quer, do jeito que quer e onde ele quiser. Porque é inusitado, é incontrolável e é inesperado. Ele gosta de fazer surpresa. E aí não é como eu quero, da forma como eu quero, quando eu quero, mas ele tem sempre surpresas para nós. Essa é a beleza do Evangelho. Isso você pode sempre esperar. É aquilo que Paulo vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para os seus. A boa nova é que Ele tem sempre uma surpresa para mim e para você. Eu gosto sempre de dizer que a gente acha que o cristianismo, ele é um gatinho que a gente doma e a gente coloca dentro de uma jaula, e aí a gente sabe do jeitinho que começa, o meio e como termina a nossa história. E nesse sentido, queridos, eu digo para vocês que o cristianismo é perigoso. Sabe por quê? Porque a gente sabe como ele começa, mas a gente não sabe como é o meio e às vezes nem como ele termina, aqui nesse tempo. A nossa vida, ela é incontrolável nesse sentido. E essa semana, conversando com uma pessoa, eu falei para ela que talvez essa seja uma das belezas da vida. Essa falta de controle, essa falta de organização nesse sentido. Porque imagina viver uma vida totalmente programada, no qual eu digo para você que amanhã você vai dar uma risada porque alguém vai te contar uma piada, de que depois de 15 segundos que você contar a piada, o seu filho vai vir em direção a você e vai te dar um abraço, e você vai sorrir, vai poder abraçá-lo. Não existiria nada que nos pegasse de surpresa, nada que nos gerasse de fato uma espontânea alegria. E talvez essas coisas sejam uma das belezas da vida, que Deus não tem hora marcada com a gente. Deus, ele simplesmente se manifesta. E as coisas mais gostosas da vida,
a gente não marcou, foi espontâneo. Foi um abraço de um filho, foi um beijo, foi uma piada que um amigo nos contou. E também, às vezes, a manifestação de Deus num ambiente que a gente não tinha controle e nem esperava. Deus vem, se manifesta diante de nós. A nossa reação é: que surpresa mais agradável. Que bom que o Senhor se manifestou. Era tudo que eu precisava ouvir. Aí Deus vem. É bonito, é belo, é inesperado, mas é gostoso. É incrível. Como tem aquela canção, o que dizer, o que fazer quando Ele vem? A gente desfruta da presença dEle. A presença de Deus não é para a gente se entender. A gente apenas aproveita e diz: faça o que o Senhor quiser de nós. Não estou querendo dizer que o culto não precisa ter ordem. Claro, precisa ter uma organização. Mas como Ele manifesta, cada dia é um dia novo. E por isso que a vida é bela. São novas experiências, são novas surpresas com Deus. Terceira coisa, Jesus é a visita da vida. Jesus é aquele que traz vida em sua visitação. Essa semana passada eu estava conversando com o meu pai sobre a saúde dos meus avós. E os meus avós já estão com quase 60 anos de casado, se não me engano. E meu avô pediu para eu celebrar esse casamento deles. E eu achei isso incrível. Estou muito ansioso para poder, no ano que vem, celebrar nessa festa de aniversário, se não me engano, 60 anos de casados deles dois. E também, mesmo eles já estão velhinhos, e nós estávamos conversando, eu com meu pai, sobre a dificuldade de andar, a dificuldade às vezes de ouvir, a dificuldade de se lembrar. E queridos, prestem atenção nisso, a nossa vida vai passando, a vitalidade vai embora, nós perdemos às vezes pessoas que nós amamos, e não importa o quanto você nadou, uma hora a vida se vai. Porém, presta atenção nisso, Jesus é aquele que quebra todo tipo de lógica da morte. Jesus é aquele que quebra a lógica da morte. E aqui quando eu digo morte como resultado do pecado, o ato de Jesus de ressuscitar esse menino, ele aponta indiretamente ao que aconteceria na nossa história. O ato de Jesus ressuscitar esse menino está apontando para aquilo que um dia vai acontecer comigo e com você. Deus está em Jesus trazendo a vida, convergindo tudo, dizendo, tudo que seria dominado pela morte, agora pela visitação de Jesus, ganha vida. Quando Jesus pisa aqui nessa terra, Ele está quebrando a lógica da morte. Sem mim tudo vai morrer. Mas quando eu visito, aonde Jesus chega, Ele quebra essa lógica e a vida brota no meio dessa história. É como se tivesse, querido, uma esteira, aonde toda a bagagem da nossa vida, os amores da nossa vida, tudo que nós vivemos estivesse nessa esteira. Imagine uma esteira igual de aeroporto. E tudo, os nossos amores, tudo aquilo que a gente viveu, estivesse em bagagens nessa esteira. Tudo estaria sendo encaminhado para a morte. Tudo. Tudo que o pecado toca, queridos, conduz à morte. Tudo. E quando o pecado toca no casamento, conduz ele para a morte. Se o pecado toca no ministério, conduz o ministério para a morte. Tudo que o pecado encosta, gera destruição. Se o pecado toca na saúde, gera de morte. Só que aí Jesus chega. E a morte não pode tocar nele. Porque o pecado não foi tocado por ele também. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Aí Jesus vem e visita. E a morte não pode tocar em Jesus, porque o pecado jamais tocou nele. E com a autoridade, com o poder, Ele toca na vida, na nossa vida. E Ele intervém essa esteira. E é como se Ele colocasse no modo contrário, e tudo aquilo que nós estivéssemos ali de bagagem, a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, o nosso ministério, tudo aquilo que estava sendo encaminhado para a morte,
É como se Jesus invertesse a fase da esteira e colocasse: vai para o lado oposto agora, vai para a vida. Eu não sei o que já morreu aí dentro de você, mas tudo que Jesus toca passa a viver de novo. Você vai recebendo de volta tudo aquilo que a morte está te roubando. Jesus devolve para aquela mãe o que a morte roubou dela. Não existe nada que a morte um dia tragou que Jesus não possa trazer de volta à vida. Quando Jesus visita você, Ele traz você da vida, da morte para a vida. Então eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que está morrendo dentro de você? Algum sonho? O teu casamento? A tua carreira? Você, fisicamente? A tua vida espiritual? O teu relacionamento com Deus? Tem tanta coisa dentro de nós que o pecado às vezes está tocando, está matando, está sufocando, está estrangulando sonhos, vitalidade, sentido, propósito, e Jesus pode trazer a vida de volta para você, é só Ele te visitar. E quando Ele toca, Ele inverte a lógica, agora é vida, tudo para cá é vida. Quarta coisa, a respeito da visitação desse Deus. Jesus visita todos nós. Mas é nítido que tem algo diferenciado com aqueles que nós classificamos como os menos importantes. No capítulo 7, nós vemos o enfoque de Lucas para a atenção que Jesus dá na sua época, a questão cultural, a estrutura política e social, a respeito dos menos importantes, aqueles que ficavam à margem da sociedade, aquele tipo de gente que nós dizemos que pesa, que é ignorante, aquele tipo de gente que a gente diz que não tem nada para oferecer para a gente, gente doente, estrangeiros, publicanos, enfermos, mulheres. E eu fico realmente preocupado como pastor em dizer que nós somos uma comunidade onde tudo é sobre Jesus e no nosso meio, as pessoas que Jesus visitou, as pessoas com quem Jesus dialogou e se preocupou não estão no nosso meio. Essa é uma das grandes preocupações do meu ministério. Não encontrar perto de nós as pessoas das quais Jesus visitou, dialogou e se sentou à mesa. Pessoas marginalizadas. Jesus visita essas. Nós temos músicas, nós temos momento de oração, tem mensagem, porém, pegando o gancho da carta que nós estamos conversando todas as quintas-feiras aqui, às 20h30 por esse canal, por exemplo, o texto de Tiago, lá 1:27, que a verdadeira e pura religião aos olhos de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper por esse mundo. Jesus visita a todos, mas tem esse olhar de extrema importância para com aqueles que estão marginalizados. Algo que eu sempre digo aqui na igreja é sobre essência. A essência desse mundo, ela é definida pela lógica de mercado e econômica. Quer dizer o quê? Você vale o que você tem, possui ou produz. Se você possui muito e você produz muito, você é importante. Se você não possui muito e você não produz muito, você está à margem. Você não é tão importante assim. Então eu quero dizer para você hoje aqui, que se sente à margem, você que não talvez produz tanto, você que não possui tanto, eu quero dizer um negócio para você, Jesus te visita,
Jesus olha para você. E aí eu também quero dizer para você que, graças a Deus, possui e produz muito. Talvez não tanto quanto você acha que deveria ser, mas que Deus tem te dado condições. Eu quero desafiar você, aquele que produz, que possui mais talvez do que o outro, seja aquele que visita o outro também. E é por isso que nós temos o nome de momento de generosidade nessa igreja. E eu sempre digo isso, que o meu objetivo aqui nessa igreja não é alavancar financeiramente para montar um caixa, porque eu não sou economista, eu não fui chamado para poder ser investidor financeiro, eu tenho uma equipe financeira para isso, mas o objetivo final dessa igreja não é isso, é viabilizar o reino, cuidar de pessoas, lutar pela expansão do reino, através dos projetos missionários, sócio-missionários que temos. E nós somos uma família, onde nós somos usados por Deus para visitar pessoas. Se atente para aquilo que Jesus se preocupa também. A igreja de Jesus não é guiada pela lógica de mercado ou econômica. O amor, presta atenção nisso, nós, nessa comunidade, nós entendemos o amor como uma forma de culto a Deus. O amor como uma forma de culto a Deus. As atitudes que Jesus tinha ecoavam e diziam: este é o meu filho amado, em ti tenho prazer. Que Jesus, ao olhar para nós, para a nossa comunidade, para a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, possam olhar para essa igreja e dizer assim: essa é a minha igreja amada, eu tenho prazer nela também. Quinto e último, é o reconhecimento de que Jesus nos visitou. Olha o versículo 16 aí, de Lucas 7. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Qual era a dificuldade desse povo? Porque se você for ver o restante do versículo 16, vão dizer que um profeta, que um homem de Deus. Qual era a dificuldade então aqui desse povo de entendimento? Quando Deus se manifesta, e por isso que eu estou falando que nós temos que ter cuidado para reconhecer a visitação desse Deus. É que na cabeça do povo aqui desse tempo, é que se Deus fosse nos visitar, não vai ser por meio de um aprendiz de carpinteiro. Porque o povo esperava um general. E às vezes, queridos, nós não reconhecemos a visitação desse Deus, porque nós criamos um estereótipo de quem Deus é, da maneira como Deus vem, ou da maneira como Deus deveria vir e intervir na nossa realidade. Nós, muitas vezes na igreja, a gente limita a ação e a visitação de Deus através de sonhos, revelações ou anjos. Talvez a visitação de Deus venha por meio de alguém que estende a mão a você no momento de aflição. Talvez a visitação de Deus venha para você quando alguém te perdoa de coração. E aí, nos dias de hoje, alguém de coração te perdoar, talvez não seria um verdadeiro de um milagre? Ou quando alguém te diz uma verdade, quando alguém te diz uma verdade em amor, com o desejo de construir pontes com você, ou de uma verdade que às vezes pode ser dura, mas dita em amor, talvez não seja Jesus visitando você também. Eu creio que vocês já ouviram milhões de vezes essa ilustração, né, do
do cara que passou por uma inundação e ele ficou subiu para o telhado da casa, e aí veio o bombeiro no bote e falou assim: amigão, entra aí, ó, vamos embora aí que veio o resgate. Não, fica tranquilo que Deus vai dar um jeito de me tirar daqui. Aí veio o outro no jet ski: ó, amigão, sobe aí que teu dia de sorte aí, ó, Deus escreveu o teu favor aí, ó. Não, fica tranquilo que Deus vai dar um jeito aí de um negócio aqui, ó, que eu estou sentindo aqui pelo Espírito que o negócio vai ser poderoso. Aí passou uma lancha, enfim, a água subiu, o homem morreu, história trágica, chegou lá no céu, falou: Deus, cadê eu? Achei que o Senhor ia me salvar. Então, eu mandei a lancha, mandei o jet ski, mandei o cara no caiaque, mandei todo mundo, e você estava esperando lá o anjo do Senhor aparecer de forma milagrosa, subiu a água, tu morreu. Pode parecer uma história simples, meio corriqueira, talvez você já deve ter ouvido várias vezes na igreja, mas isso é a mais pura verdade. A gente fica às vezes imaginando que a manifestação de Deus ela vai acontecer quando o céu se abrir, vir aquele feixe de luz, e aí tudo vai ficar, você vai conseguir ver a poeira em 4K, e aí tudo vai ter sentido. Não é assim. Não acredite nesse tipo de espiritualidade. A maior prova, presta atenção nisso, que Deus nos visita por forma humana é Jesus Cristo. Porque o Verbo se fez carne e Ele tabernaculou entre nós. Jesus é a exata expressão de Deus. E Jesus é a exata verdade ecoando de Deus, dizendo: Deus está conosco, no meio de nós, entre nós. Deus está aqui. Deus está aí onde você está. E Jesus é a maior prova de Deus. E é a chancela dele dizendo: eu visito vocês. Eu queria que agora você tivesse um tempo seu de reflexão. E eu sempre peço isso com muito temor, tremor, pois eu não faço apelos emocionais no final do culto. Eu não acho, isso é meu, tá? Eu não acho que alguém vai entregar a vida a Jesus porque eu vou mandar você repetir uma oração. Eu não acredito nisso. Eu acredito no Jesus que se manifesta onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E quando Ele vier, não importa nem o que você diz. O que importa é a certeza de que você sai desse encontro dizendo: Deus falou comigo. Então eu não vou exigir que você feche seus olhos, não vou exigir que você repita palavras comigo. Eu só vou te pedir para que você se una mais uma vez nesse lugar chamado oração. E aqui eu peço a Deus, de um servo humilde, pequeno e fraco, mas eu peço que Ele visite você agora. Que Ele visite você onde você estiver. E que você toque em Jesus. Pois através apenas de um toque, tudo se faz novo na nossa vida. Seja você aqui que está entregando a sua vida a Jesus. Seja você que já se encontrou com esse amor, mas que tem coisa morta dentro de você. Sonhos mortos. Você que já não tem mais percebido a mão de Deus. Você que é cristão, mas se tornou cético e já não consegue mais olhar a vida com beleza. E já não mais consegue ver a manifestação sensorial da parte de Jesus. Eu quero falar com você que se sente à margem, que se sente excluído dessa sociedade, que pensa que não é assistido. Eu quero te dizer que Deus te vê. Deus te vê.
Deus está te vendo agora onde você está, na condição que você está. E dentro dos seus olhos, nós encontramos compaixão. E não é uma compaixão passiva, é uma compaixão ativa e que intervém ao nosso favor. Deus é Deus Emanuel, é Deus conosco, Deus está, Deus é e Deus te vê nessa noite. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor um dia me viu. Assim como o Senhor viu aquele menino com sede debaixo da árvore, o Senhor um dia me viu com sede também. E o Senhor saciou a maior angústia da minha vida, a falta de sentido e de propósito. Eu me encontrei com o amor. O Senhor me visitou. A minha oração aqui é plural. Tem gente hoje, eu creio nisso, que está se encontrando pela primeira vez contigo. Que grande dia é hoje para estes. Ficará marcado para sempre em suas histórias. No dia em que eu me encontrei com o amor da minha vida. Alguns aqui precisam se lembrar que são vistos por ti. E que o Senhor os visita. E que em seus ambientes de dor e de angústia, os seus olhos estão cheios de compaixão e de graça e de misericórdia. Que esses sejam inundados por uma esperança que não tem fundamento na razão, mas que tem fundamento numa fé que é baseada na experiência da leitura da palavra, mas através de anos de vida sendo compartilhada e dividida contigo. Para outros eu oro por ressurreição. Que o Senhor ressuscite hoje alguns. Ressuscite o casamento de alguns aqui. Ressuscite a relação de pais com filhos, filhos para com pais. De irmãos com irmãos. De sonhos, de propósito, de ministério, de sentido para a vida. Que o Senhor traga a essa live, a esse encontro, possa desse chão desértico brotar vida, brotar um rio a correr novamente. Que o rio de vida brote mais uma vez, aonde já houve vida, mas hoje é só um vale de ossos secos. E nós te pedimos humildemente que o Senhor nos dê olhos com a capacidade de te enxergar na loucura que é a nossa vida nesse tempo. Não nos deixe, Deus, pela correria dos nossos dias, pelo modo insano como às vezes nós vivemos os nossos dias, perder a capacidade de te ver no outro, de te ver na criação,
de te ver através do repartir do pão. Não nos deixe perder a capacidade de te ver e de saber que o Senhor nos visitou. Quando o pão chega nas nossas mesas. E nos dê também um espírito inquieto para jamais nos acostumarmos com o fato de termos e o outro também não. Nos dê um coração igual ao teu, generoso. Nos dê um olhar como o teu, cheio de compaixão, de misericórdia e de graça. E a última coisa que eu te peço é que esta comunidade seja uma comunidade marcada pela visitação de Jesus aqui. E o meu sonho, Pai, como líder dessa comunidade, é que ao mundo se encontrar com um de nós, possa ter a certeza de que se encontrou com Jesus. E o mesmo sentimento que existia no coração daquela mãe, quando o filho ressuscitou, eu tenho certeza que ela tinha esse sentimento: Deus esteve aqui comigo. Que as pessoas, ao passarem pelas nossas vidas, possam ter a certeza de que Jesus estava me visitando aqui também através dele. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você seja visitado e que você seja a visitação de Deus para a vida de alguém. Amém? Vamos lá, alguns avisos aqui importantes a respeito do nosso retorno, das nossas celebrações, dos nossos encontros presenciais. Nós, durante todo esse período, a nossa preocupação como liderança, como presbitério dessa comunidade, sempre foi amar e cuidar de cada membro da nossa comunidade. E ter ido na contramão de tantas vezes, tantas comunidades, ou de tantos grupos, e tantas outras coisas que retornaram, e eu não estou colocando juízo de valor se está certo ou se está errado, não quero entrar nisso, ok? Mas nós sempre tivemos o cuidado, não de pressão humana, não daquilo que seria falado, mas de responsabilidade diante do nosso Deus. E, como eu disse, de zelo para com as vidas. E graças a Deus, graças ao nosso Deus, nós temos visto que os números têm caído, apesar de ser longe ainda do ideal. Nós temos visto o avanço da vacinação no nosso país, no nosso estado. E por isso nós entendemos que é tempo de nós retornarmos com os nossos encontros. E a data para nós termos o nosso primeiro encontro presencial é o dia 15 de agosto. 15 de agosto, um domingo, às 18 horas. Por que ainda? Um pouquinho mais à frente, tem mais alguns encontros aqui online. Primeiro, vai calhar de estar mais ou menos linkado ali com a última semana de vacinação adulta do nosso estado, que termina a última faixa etária dos jovens ali entre o dia 12 e o dia 20 de agosto. Então, nós entendemos que era para que quase 80% da nossa comunidade estivesse com pelo menos uma dose da vacina. E nós tivemos esse formulário, eu quero te agradecer a todos que responderam esse formulário e nos deu muita base para nós entendermos em qual nível de vacinação da nossa comunidade e da opinião também de vocês a respeito desse retorno. E claro, nós estamos agora em julho, no mês de férias, e algumas pessoas naturalmente saem para poder viajar. E nós queremos colocar então 15 dias como se fosse de uma quarentena para as pessoas que viajaram 15 dias depois retornarem para os encontros presenciais e assim, se você contraiu o Covid nesse meio período, você não
ser alguém a transmitir isso. E nós temos o máximo de ambiente com segurança possível para os nossos encontros. Então, dia 15 de dezembro, o pessoal já ia ficar chateado de novo. 15 de agosto é o nosso próximo encontro presencial. Nós vamos estar durante todo esse mês falando sobre isso, vamos estar divulgando com mais informações, todas as diretrizes aqui de normas de segurança, nós vamos estar compartilhando com vocês também. E aí, olha já algumas novidades. Em agosto, então, nós vamos ter as celebrações presenciais às 18 horas, nós vamos ter um encontro jovem, nós vamos ainda passar para vocês depois a data definida, o dia que vai ser certinho. E no dia 28 de agosto nós vamos ter o Café Conexão já. Eu estou dando aqui alguns spoilers de algumas ações presenciais. O Café Conexão é para você que está chegando na vida da nossa comunidade, você que quer se tornar membro, você que quer conhecer mais, você precisa estar aqui com a gente para conhecer os ministérios, como que nós pensamos igreja, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos para o nosso futuro e convidar você a sonhar junto com a gente. Então tem muita coisa para acontecer, para a gente desenvolver e eu conto com vocês. A espera está acabando. Então, continue junto conosco nesses próximos encontros online que nós vamos ter. E claro, chamar você para estar participando também das nossas lives de quinta, às 20h30 aqui pelo nosso canal do YouTube. É sempre um ambiente muito bacana. Essa quinta, a gente tem um convidado especial nosso e você precisa estar junto com a gente, tá bom? É isso daí, que Deus abençoe você, participe das nossas campanhas de inverno, as nossas campanhas de arrecadação de cestas, a nossa igreja está em movimento. Faça parte você também. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.